Pois, certamente, todos devem estar acompanhando aquele affair, aquela história toda da emenda 57, Pinto Bandeira, outros municípios, etc. Tal. Eu recebi alguns e-mails de ouvintes e leitores questionando, e até me mandaram uma lei, a Lei 11.375, e não mandaram a Lei 10.749, que foi a original. Bom, aconteceu o seguinte, a Lei 10.749, lá de 96, que criou o município de Pinto Bandeira, ela foi declarada inconstitucional por uma ação que foi movida pelo então prefeito Aide Bertoló, com o governador Antônio Brito, etc. Tal. Beleza, uma lei inconstitucional é letra morta, óbvio. Pois em 99, ressuscitaram a Lei 10.749, mudando-a através da Lei 11.375, recriando o Pinto Bandeira. Só que aí uma série de coisas aconteceram nesse ínterim, pois é isso aí que está sendo questionado, a legalidade da lei que criou o município de Pinto Bandeira e que deverá ter, conforme a emenda 57, ser anterior a 31 de dezembro de 2006. Esse é o problema. Bom, me parece que se há tanta tranquilidade, os prefeitos dos outros 29 municípios, eles, por que estariam preocupados em conversar com o presidente da Assembleia, com o futuro presidente da Assembleia, fazer reuniões, querer ir para Brasília, etc. Tal, e mais o presidente da FAMURGS, ele estar preocupado com a possibilidade de mais outros 100 municípios terem problemas até de reversão na sua emancipação? Por quê? Por um motivo elementar, meu amigo. A Constituição de 88, clara, dizia que o plebiscito deveria ouvir as partes interessadas. Isto eu dizia lá em 96, 97, quando começou aquela farra emancipacionista. A Constituição, que dizia que ouvidas as partes interessadas, eles entenderam que as partes interessadas eram só dos distritos que queriam emancipar, e não do município-mãe. Acho que aí é a origem do problema. Eu, no meu leigo modo de entender, me parecia clara a Constituição na época, mas havia quem dissesse que não. Então a preocupação existe, sim, há essa possibilidade. O que vai acontecer, eu não sei. Agora, quem sabe, a gente dá um pulinho na Itália e vai ver como eles acabaram com mais de 1.500 municípios para economizar dinheiro, porque o país está em crise. Muito gasto, claro, só para sustentar a máquina pública é uma fortuna que é gasta. Então, quem sabe, nós vamos para a Itália, vemos como eles fizeram isso, qual o trauma causado, e a gente evita isso aqui se tiver que acontecer. Mas o ideal é colocar as barbas de molho e esperar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Luísa, no Canadá. Bom, eu fiquei estarrecido. Quando eu acompanhei o caso, e pela internet, então, foi um horror o que se falava nessa tal de Luísa. Eu pô, mas o que houve? Quem é essa? Vai ficar a futura presidente do Canadá? Não, sabe o que era a Luísa? A Luísa era filha de um empresário que tinha ido para o Canadá estudar, passear, sei lá o quê. E ele, fazendo um comercial da empresa dele, com a família, disse que a família dele estava toda aí, menos a Luísa, que está no Canadá. Pronto. O bordão Luísa está no Canadá, entrou para a internet, acabou nas redes nacionais de televisão, ela foi entrevistada e virou uma personalidade. Olha a carência que nós temos de pessoas realmente lideranças, pessoas que possam nos servir de exemplo que nós temos nesse país. Uma menina que não sabia nem o que estava acontecendo, desembarcou, entrou apavorada com aquilo tudo. A Luísa simplesmente é uma pessoa normal, comum, como qualquer outra, mas que surgiu como uma brincadeira de internet e se tornou figura nacional. Prova de que abram o olho com a internet. Ela é muito poderosa. Pedágios. Eu comentei aqui ontem aquela reunião a portas fechadas que aconteceu no Palácio Piratini, e hoje o colunista Pietro Rubin, do Correio do Povo, escreve um artigo aqui na coluna dele, algo muito interessante que eu faço questão de ler para as pessoas que não têm assinatura do Pioneiro.
A foto abaixo registra o momento em que Tarso Genro assinou um termo de compromisso pela não renovação do atual modelo de pedágios. Foi em 6 de agosto de 2010, no Salão da Igreja Nacional de Lourdes, em Caxias do Sul, durante a campanha que elegeu o petista governador. Na ocasião, Tarso declarou: a administração pode ser feita diretamente pelo DAER, como ele pode estabelecer uma concessão a uma empresa, mas com o controle efetivo do Estado e da comunidade. Esse é um dos motivos para o desconforto entre petistas e entidades gaúchas com as atuais negociações do governo estadual com o consórcio Univias, responsável pelos polos de Caxias, Lajeado e região metropolitana. Se a renovação realmente ocorrer, estaria Tarso descumprindo o termo referendado por sua assinatura? Para o secretário-geral da Associação dos Usuários de Rodovias Concedidas, Agenor Basso, a resposta é sim. Para nós, a partir daquela assinatura, estava encerrada a questão sobre a prorrogação dos contratos de pedágio. Por isso, consideramos as negociações de agora um desrespeito à sociedade, pois fazem parecer que o compromisso de não renovar foi apenas um ato de campanha eleitoral. O governo está encurralado. Se Tarso não prorrogar os contratos, enfrentará o questionamento judicial das concessionárias sobre o alegado desequilíbrio financeiro de 1,7 bilhão. Mas se prorrogar, enfrentará a cobrança forte dos gaúchos. Há 15 meses do fim do contrato na Serra, o governo não sabe o que fazer, qual o caminho a seguir. Eu li também ontem uma coluna no Jornal do Comércio dos sete SERGs, o Sindicato das Empresas de Transporte e Carga do Rio Grande do Sul, qualificando a ação das concessionárias de rodovias como chantagem. Alegam 1 bilhão e 700 milhões. Só que tem outros cálculos que dá 50 milhões, 60 milhões do desequilíbrio financeiro que eles alegam. Enfim, seja qual for o valor, dane-se, o governo vai ter que cumprir a sua palavra, porque nós, povo gaúcho, não aceitamos mais esse tipo de concessão que existe aí. Essa ação entre amigos que foi feita lá em 1997, 98. O que o governo tem que fazer, sim, é retomar os contratos, todas as praias de pedágio, mudar o sistema e pagar as concessionárias, se tiver alguma coisa a pagar, com o faturamento. Deixa discutir, vamos discutir na justiça. Não demora 10 anos, não demoraram 13 anos para fazer o julgamento de um assassinato de uma deputada recém-eleita lá no Nordeste? Agora que eles foram julgar e condenar o cara a 105 anos de cadeia. Por que isso não pode demorar 10 anos? Em 10 anos se paga todas as concessionárias, que eu não acho, obviamente não é isso que eles falam, se paga as concessionárias e elas que vão procurar a turma delas, né? E deixa nós aqui em paz com as nossas rodovias em condições de uso realmente, com com terceiras vias, guarda-redes, duplicações de pistas, etc., que dá muito bem para se fazer. Tanto é que o governo Lula pedagiou rodovias para R$ 1 e pouco para rodar 100 quilômetros. Por que nós não podemos? Aliás, eu fico estarrecida quando leio que um elemento do governo do Estado chegou a conversar com as concessionárias e dizer assim, por que em vez de 4,40 você não propõe 3,30? Que é isso? Um subcontravice lá fazendo proposta no meu nome, em nome de você, de nós todos, povo gaúcho? Que é isso? Não acredito sinceramente que o governador Tarso Genro vai dar essa punhalada nas costas do povo gaúcho. Ele prometeu. Escreveu, vai ter que cumprir. Ajoelhou, tem que rezar. O Campeonato Gaúcho começou quarta-feira e teve uma vitória do Internacional contra o Novo Hamburgo. E amanhã à noite, no Olímpico, às 21 horas, vai ter bastante gente de Bento, que vai lá para lá ver o jogo, já tive confirmação disso. O Grêmio estreia no Campeonato Gaúcho enfrentando o Lajadense no Olímpico com todos aqueles novos jogadores, aqueles que foram contratados, etc. Tal. Deverá ser um bom jogo para nós assistirmos. Uma pena que o nosso esportivo não está na primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Lamentável, realmente, mas estamos torcendo para que Luiz Ozelame e a sua turma e a sua diretoria consigam montar um esquema que possibilite a nossa volta para a primeira divisão. E tem mais, acho que o esportivo deveria dar uma olhadinha no Lucas, do Flamengo, e num zagueiro, que não me foge o nome agora, jogou com a camisa número 3 contra o Grêmio. Jogar contra Marcelo, contra a zaga de Douglas Grohl e contra Simon, é complicado para o ataque. Agora, o ataque do Grêmio era Marcelo Moreno e Kleber, renomados jogadores, e eles deram conta.
a zaga do Flamengo. Parabéns para vocês e abre um olho aí o esportivo nesses jogadores. Daqui a pouquinho eles estão saindo daqui para outro clube. Um abraço, eu volto segunda-feira. Opinião com Antônio Frisso. Oferecimento Serra e Mar Imóveis. www.serraemarimóveis.com.br